Já cumprimentei os que estamos aqui, mas boa noite a todos, né? Eu sou Ana Bélia Vélez de Sánchez Rosela e estou coordenadora científica da Sociedade de Psicanálise de Brasília, né? Hoje eu tenho o prazer de apresentar-lhes a Ana Rosa Scheidt, não sei se se pronuncia assim, Tachtenberg, que é médica, psicanalista, membro titular com função didática, ex-presidente e fundadora da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Temos gente de vários países já, né? Também analista de crianças e adolescentes pela IPA, fundadora também, integrante e ex-coordenadora do Núcleo Vincular de Vínculos da Sociedade de Psicanálise de Porto Alegre, integrante de COFAP, o Comitê de Família e Casal da IPA, desempenhou vários cargos na IPA, na FEPAL, em FEBRAPSE, atualmente integra o International New Groups, ING, da IPA, como link com ILAP, o Instituto Latino-Americano de Psicanálise, que faz formação à distância em convênio com FEPAL e IPA, pessoas de países onde não tinha psicanálise até agora. E a mudança do mapa é impressionante, né, Ana Rosa? Autora e coautora de várias publicações em revistas e livros, como Transgeracionalidade, de escravo a herdeiro, e Por que Psicanálise Vincular. Mas vamos ouvir dela agora, né, o que nos traz sobre a lógica vincular em Isidoro Berenstein e Janine Puchet, né? Dois pensadores argentinos da psicanálise, reconhecidos internacionalmente em tudo que seja vínculos, né? Então, Ana Rosa está com a palavra, pode começar. Fica à vontade. Obrigada, Ana Vélia. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês e ver ou rever, mesmo que seja pela tela, algumas pessoas que eu não vejo há algum tempo e outras pessoas que eu ainda não tive o prazer de conhecer presencialmente, mas, bom, muito obrigada pela presença. E obrigada pelo convite, que eu me sinto muito honrada. Eu vou... só queria... Ana Vélia, eu não estou na COFAP, não? Eu fui da COFAP. Não da COFAP, eu fui do Comitê de Família e Casal da FEPAL. Há muito, na primeira leva. Mas, de qualquer jeito, muito obrigada por ter sido... Deve ser premonição. Deve ser premonição. Como dor de coluna. Teve, está tendo ou terá, mas vai passar pela COFAP, então. Muito bem, muito bem. Eu vou trocar de óculos aqui. Eu vou ler partes de um texto e vou pedir para vocês que, no final, a gente retome... eu não estou me ajeitando. Que, no final, a gente retome... Eu tenho uma lâmina de PowerPoint que está contigo, né, Ana Vélia? Está prontinha para colocar quando você quiser. Ok. Então, que vai ser uma oportunidade da gente retomar e talvez... Oi, Kátia, boa noite. E retomar alguns aspectos que talvez... Ai, Silvia, que bom te ver, Almira. Almira e a Silvia Helena. Muito bem. Então, vamos lá. Mas, por favor, se eu estiver lendo rápido demais
ou estiver muito cifrada, me avisem, porque o que eu realmente gostaria de que a gente pudesse desenvolver uma discussão entre nós. Eu espero poder transmitir algumas ideias a respeito da psicanálise vincular, deixando interrogantes e despertar curiosidades, já que são os elementos base dos legados que nos deixaram Isidoro Berenstein e Janine Puget. Berenstein e Puget, originais e reconhecidos psicanalistas, pensadores argentinos, foram fundamentais no desenvolvimento da psicanálise vincular em seu país e internacionalmente, como já disse a Ana Velha. Além de inovadores e revolucionários no campo psicanalítico, foram pessoas de seu tempo, sensíveis frente à injustiça e à violência social, trazendo também o social para o território legítimo da psicanálise. Berenstein e Puget usaram o termo vínculo, tão polissêmico e de difícil tradução em outros idiomas, num sentido muito específico e próprio. Um pouquinho de Janine Puget. Janine Puget nasceu na França em 1926 e faleceu em 2020, aos 93, quase 94 anos de idade, em Buenos Aires. Ela emigrou muito jovem para a Argentina, onde casou e teve seu filho Pablo, que lhe deu 2 netos homens. Analista e pacientes em mundos superpostos, escritos Janine Puget e Leonardo Enders, que ficou um texto que ficou muito popular no início da pandemia. Foi escrito em 82 por ocasião da cisão APA e APDEBA. Ela introduz o tema do analista como sujeito, que desenvolverá mais adiante na teoria vincular. Naquela ocasião, tratava de abordar funcionamentos narcisistas relacionados ao pertencimento institucional que não eram captados desde a contratransferência. Foram considerados, na época, como um deslize da atenção flutuante. Na época, né? Há 40 anos atrás. O René Caes escreveu e organizou, em plena ditadura militar na Argentina, o livro Violência de Estado e Psicanálise, que foi publicado inicialmente na França e depois em Buenos Aires, marcando toda uma geração de psicanalistas. Isidoro Berenstein, falar um pouquinho de Isidoro. Ele nasceu em 1932, se formou em medicina aos 23 anos, em 55. Faleceu precocemente em Buenos Aires, no ano de 2020, na plenitude de sua produção teórica, aos 79 anos. Com Sarita Popovsky de Berenstein, constituíram a família com as 3 filhas, Paula, Ada e Verônica, e seus netos. Viveram em Israel por um período na década de 1970, durante a ditadura militar na Argentina. As problemáticas vinculares foram seu campo central de interesse e investigação, percurso que o levou a repensar conceitos psicanalíticos básicos e propor novas formulações metapsicológicas e técnicas. Berenstein nos fazia crer, como disse Sylvia Resnick, que o inconsciente existe. Ela também ressalta sua capacidade de armar perguntas sobre aquilo que parecia óbvio, ou seja, colocar o óbvio em questão. De pensamento ágil e inteligente, escutava com genuíno interesse e curiosidade o que lhe diziam. Em suas palavras de Berenstein,
Preciso de alguém portador de ideias que venham de outro lugar. O resgate de ideias psicanalíticas ou outras ideias, né? Para nos tirar de onde possamos estar apaixonadamente aprisionados. Um viés novo surgia em suas observações clínicas, causando surpresas e inquietações e, portanto, uma abertura a um novo pensar. Isidoro foi um constante questionador do pensamento hegemônico e estimulador do pensamento autônomo. Assim como Janine Puget, teve múltiplos diálogos com psicanalistas e também com filósofos e pensadores de outras áreas do conhecimento. Berenstain Puget, uma dupla. Foi uma fértil parceria de amizade e produção psicanalítica ao longo de 40 anos. Ícones da psicanálise vincular, vincularistas revolucionários da psicanálise, mestres de várias gerações, ainda que não aprovassem muito o uso e o sentido desse termo mestres, né? Eles não gostavam dessa expressão para nomeá-los. Ao longo da trajetória de Berenstain e Puget, foram passando do grupal à psicanálise de casal, momento mais estruturalista, e então ao vincular propriamente dito. Podemos dizer, foram construindo uma metapsicologia vincular. Inicialmente, pensavam os termos vinculares, ainda antes de ter o vínculo propriamente dito, que eu estou usando num sentido genérico. Então, eles inicialmente pensavam como recursos das teorias clássicas, sustentadas em conceitos solipsistas. Os tratamentos eram abordados pela perspectiva da escolha de objeto e das identificações. Seu pensamento, nessa época, se sustentava no determinismo psíquico e na hegemonia das famílias de origem, com ênfase na repetição, com o qual Janine e Berenstain posteriormente rompem por completo. A dupla vivência entre psicanálise individual e a de casais e famílias foi mostrando para Janine e Isidoro que algo diferente acontecia na presença de outro sujeito, levando aos mesmos a concepção de efeito de presença. Quero sublinhar, então, presença, efeito de presença. A questão vincular, a questão do entre, também sublinhado, a questão do efeito de presença, a questão da interferência, todos conceitos novos, e estes, insisto, rompem enquanto metapsicologia, enquanto teoria, rompem com a psicanálise clássica freudiana sem desconsiderar ou destituir a psicanálise clássica freudiana. Vai nascendo, assim, a psicanálise vincular, a do entre, do talvez, da esperança, da lógica do um e da lógica do dois. Então, a psicanálise clássica tem o seu lugar, o lugar da transferência, da repetição, a do mundo infantil como determinante da história do sujeito, do determinismo psíquico e da causalidade. Porém, a dupla Berenstain-Puget entende que isso não é suficiente tanto para pacientes individuais quanto para casais e famílias. Algo mais ocorre além da repetição do passado infantil,
sexual reprimido aquele que aparece na transferência. Berenstein e Puget estavam realmente dedicados a mostrar a trama vincular e o novo que o efeito de presença potencialmente traz. Abre-se espaço para o indeterminado, o acaso, o novo e o devir. A palavra ajenidade, que talvez muitos já tenham escutado, em espanhol, e assim mantida. Várias pessoas que estão na área da psicanálise vincular, há quase como um consenso de manter a palavra em espanhol. Primeiro, porque é uma tradução muito difícil. E segundo, que a minha opinião, e lembro de ter discutido isso com a Janine, seria reduzir a uma palavra conhecida algo e um conceito que, na sua essência, pensa ou pretende, melhor dito, mostrar algo daquilo que não se reduz a nada. Tá? Eu já vamos falar um pouquinho e brevemente do que é arreno ou ajenidade. Disse Berenstein, abre aspas, o contato com o arreno no vínculo é da ordem do choque. Declara um vazio, algo incerto, porque dali não se pode prever a direção futura do vínculo. Aparece o movimento imprevisível da fluidez. Fecha aspas. A ajenidade é do outro que nos surpreende, nos convoca, aquilo do outro que é impossível de ser apreendido pelo sujeito. Vai além da alteridade e se relaciona com a imposição. Eu estou colocando muitos termos que nós vamos ir devagarinho, mas não tão devagar assim, para não nos cansarmos e não cansar vocês. Mas nós vamos falar de imposição mais adiante. As noções de um e de dois, como lógicas heterólogas, estão sempre presentes nas relações, cabendo diferenciar o que corresponde a cada um. Eles foram teorizando cada uma dessas lógicas na sua metapsicologia própria, e novas categorias vão se suplementando à teoria clássica. Então, como já mencionei, transferência e interferência. Alguma vez eu coloquei no texto original, está transferência versus interferência, e eu tive a oportunidade de escutar uma observação crítica a esse versus, que foi um modo simplista meu, porque não é versus, é e, né? Então, transferência, ausência e presença, ou barra presença, representação e apresentação, determinismo e acaso, etc. O tema da complexidade, o questionamento da hegemonia do advir cronológico e em favor de um presente de infinitas possibilidades, em que a incerteza do devir pode abrir caminhos não determinados pelo passado infantil e vão promovendo desacomodações também na teoria, ou na teoria própria dos sujeitos a respeito deles mesmos e na teoria dos psicanalistas. Na lógica do o passado infantil é entendido, ele está na repetição, na transferência. O passado infantil se repete na transferência, o analista tem a contra-transferência, o paciente pode elaborar e fazer insights a partir das interpretações, construções e reconstruções do analista. Porém, repetindo,
esta não é a única coisa que acontece entre dois ou mais sujeitos, ou entre dois ou mais outros. Provavelmente eu esteja me repetindo e insistindo em alguns conceitos, porque penso que penetrar na nova lógica, a lógica do dois, não é simples. É uma lógica muito rica e não simples. O que é muito comum é que se tente harmonizar ou equilibrar ou reconhecer a teoria vincular, essa da qual nós estamos falando no sentido específico dos vincularistas do Rio da Prata, que é como eles se denominavam. Ah, isso não é Winnicott, não é o que Winnicott quis dizer. Ah, isso não é o que Bion disse ou o que Bion quis dizer. É uma tendência de todos nós, seres humanos, a reconhecer como uma certa resistência ao novo, ao conhecer. Tá? Janine e Isidoro faziam muita questão de dizer que era uma lógica própria, que não se harmoniza e não se articula. Então, o que mais adiante Janine disse, eu prefiro chamar, ao invés de superpostas, e sim paralelas, lógicas paralelas, a do 1 e a do 2. Isso ajuda, me parece, a entender que coexistem, não se encontram como as paralelas que não se encontram. Então, suas ideias inovadoras geram desassossego e questionamentos quanto ao lugar que teriam no corpo teórico da psicanálise e em sua aplicação clínica. Embora não escondam em transitar o entusiasmo na lógica do dois, deixam claro que desconstruir não significa abandonar a lógica do um, tão significativa e importante para a lógica clássica, da teoria clássica. E eu lembro que, com o Isidoro, em encontros, em congressos, enfim, me parece que... E hoje eu escutei uma colega, eu estava num simpósio em Buenos Aires, como disse o meu marido brincando, que tu vai para Buenos Aires, vai para Brasília, cuidado com tanto avião, né? E estando em Porto Alegre, enfim. E hoje alguém falou de uma certa militância que houve em algum momento com relação à psicanálise vincular e dos vínculos. Eu estou de acordo, mas me parece que eles, em algum momento, foram militantes para poder se fazer escutar, né? Então, mas eu faço questão, e me parece que isso pode ter gerado até uma certa resistência. Por isso que eu insisto um pouquinho na suplementação, de que as duas lógicas, elas coexistem. Em algum momento, Isidoro fala num dos textos que tá selecionado para falar aqui, que ele prefere que não é nenhuma nem outra, mas sim uma zona de fluidez entre ambas, né? Numa mesma sessão, a gente tem um funcionamento de casualidades, de determinismo psíquico, de história do paciente, de entendimento daquilo que acontece na transferência e também aquilo novo que surge, inesperado, que não tem registro prévio na história do sujeito, nem registro prévio na dupla, e nem no analista. Isto é a interferência, e isso tem a ver com o entre, e isso tem a ver com a lógica do dois. Né? Então, não é nenhuma exclusivamente, nem outra exclusivamente. Essa é a minha maneira de ver o vincular e a lógica vincular. Eles armaram um modelo psicanalítico próprio, o das subjetividades múltiplas, um lugar descentrado em relação ao complexo de Édipo,
a repetição e a representação. Hoje, num grupo, a gente estava começando a estudar um texto que o Júlio Moreno apresentou no Rio, no congresso da Associação Brasileira de Psicanálise de Casal e Família, na qual eu tive a honra de tomar posse como presidente, e a Flávia como vice-presidente, que está aqui. Nós vamos trabalhar forte, né, Flávia? Então, que o Júlio Moreno falava do multiverso, né? Então, me parece que é uma ideia do multiverso interessante para nós pensarmos subjetividades múltiplas, multiverso, de muita coisa que acontece ao mesmo tempo, e nós estamos atravessados por isso que acontece o tempo todo, e não exclusivamente por aquilo determinado na lógica do pelo nosso passado infantil, reprimido, sexual, centrado no complexo de Édipo. Então, o que essa teoria pretende é descentrar isso na medida em que outras coisas estão acontecendo. Então, a clínica psicanalítica de casal e família demandou a construção de teorias e técnicas que fundamentam o enquadre com características próprias e diferentes da psicanálise voltada para o indivíduo, em que o outro é pensado desde o próprio eu, conforme a teoria das relações de objeto. É com isso que eles rompem. Ou seja, com a teoria das relações de objeto, pensando no sentido da projeção, da identificação projetiva, né? Este é um conceito que não é usado na psicanálise vincular destes autores. O vínculo, que é um termo polissêmico na psicanálise, tem para o pensamento de Berenstain e Puget um sentido que remete ao entre dois. O entre, no sentido de trama entre dois ou mais sujeitos. Existe aí o terreno de exterioridade do eu, onde o outro, por mais íntimo e conhecido que seja, sempre apresentará uma faceta não conhecida, que surpreende e impõe incerteza, sendo potencial fonte de angústia, conflito, desacomodação e possibilidades de transformação. Essa condição impulsiona o que eles denominaram trabalho do vínculo, ou seja, reconhecimento da alteridade e da arrenidade impostas pela presença do outro. O termo imposição, que é outro dos termos que eu já tinha falado antes, cunhados por Berenstain e Puget, não se remete à violência ou agressão, que me parece, das primeiras coisas que a gente pensa em imposição. Eu estou impondo ao outro algo que é do meu desejo, sem considerar o outro. Não é nesse sentido que eles usam a palavra imposição. O que eles referem aqui é que a arrenidade impõe ao outro, com sua presença, algo que desacomoda. Eu entendo que é nesse sentido que eles usam, né? Eu, com a minha presença, eu imponho aquilo que não é aquilo que eu sou, mas o diferente que eu apresento para o sujeito. E Isidoro diz que esse é um poder que eu tenho, o poder da minha arrenidade, com a minha presença, desacomodar o outro, ou desacomodar o sujeito. Então, esse poder de desacomodar, que é parte do vínculo, é um poder e não é da linha da violência. Quando isto se excede e eu destituo o outro, isso não é a mesma imposição que eles estão usando aqui. Aí é da ordem da violência.
O vínculo, no sentido estrito dado por eles dois, ou seja, o entre, introduz uma modificação não antecipável, não prevista na série de registros prévios. A especificidade, a singularidade ou a heterogeneidade radical do outro não é passível de ser assimilada pelo eu. Trata-se do ajeno. Eu não posso me identificar, por exemplo, com o outro em sua ajenidade. Eu nunca vou ter acesso a isso do outro que está presente com a presença, é parte do efeito de presença, mas não faz parte desse interjogo que eu posso fazer uma identificação secundária com essa pessoa. Na verdade, o que acontece é um trabalho psíquico e novas subjetividades. O fazer com outros, produção vincular, movida pelo potencialmente novo no encontro, é outro termo que eu sublinharia, é fonte de trabalho psíquico e subjetivação. Falemos um pouquinho agora de representação e apresentação, porque a apresentação tem a ver com presença e efeito de presença. Considerando-se que a subjetividade se funda permanentemente no encontro com o outro, cabe diferenciar teórica e clinicamente categorias referentes a encontro e reencontro. Sublinham eles que reencontramos uma inscrição, um traço identitário ou uma ilusão, porque algo não se perdeu e manteve-se a representação. Então, em psicanálise clássica, cada vez que nós falamos o prefixo re, nós estamos nos referindo, na verdade, à psicanálise clássica. Então, na dimensão do o que acontece é algo em ausência, algo, portanto, em representação. Não é a presença, é a ausência do sujeito, ou do objeto, melhor dito, que me deixou uma inscrição, uma representação. E eu, do ponto de vista do intrapsíquico, eu me relaciono com esta representação, esse objeto interno, no intrapsíquico. No vincular, tem exatamente esse poder. O outro, com sua presença, me desloca esta representação, me sacode esta representação. Este é o propósito do ajeno, me tirar do lugar das minhas representações. Falando em palavras que eu pretendo que sejam mais simples, né? Para poder evocar um pouco esta noção de entre, de efeito presença, de ajeno. Na clínica, é muito importante deslindar em casais, por exemplo, o que é projeção do mundo interno, projeção de objetos internos no outro, projeção do intrapsíquico no outro, e o que o outro diz sobre isso, dentro da trama possível entre eles. O que acontece em presença, por exemplo, na clínica, num casal, né? Com o seu analista. Então, dentro da psicanálise clássica, nós estamos falando de representação, objeto interno, elaboração, repetição, transferência e repetição na transferência. Para os novos paradigmas de subjetivação, como o que propõe a subjetivação pela lógica do dois, no interjogo de imposição e singularidade, passa pelo pertencimento a cada vínculo, onde surgem novas qualidades subjetivas num constante devir. A apresentação, que é da lógica do dois, é concebida na condição de novidade,
e caracterizada pela fugacidade. Suas produções só se instituem no ir sendo e no ir fazendo, no gerúndio. Como disse Janine, num dos seus últimos trabalhos, e relativo à psicanálise de casais, cada vez nos conhecemos menos, como algo que parece paradoxal, porque é comum que se escute cada vez nos conhecemos mais. Que maravilha! Pois ela diz o oposto. Tomara os casais possam se dizer cada vez nos conhecemos menos. Por quê? Por que ela diz isso? Porque as relações do entre, diz ela, são exitosas quando promovem curiosidade, ao invés de diferença e repetição. Então, quando um casal diz, eu já sabia que você ia dizer isso, ou você sempre faz isso, estamos falando da vertente da repetição e do já conhecido. Ela sempre insistia que na lógica do dois e na trama na lógica do dois, na trama do entre, tem que haver curiosidade e desconcerto. Em algum momento ela diz, se amigar com o conflito, viver em instabilidade. E fala de subjetividades múltiplas. Nós temos que aprender a viver em desequilíbrio. Foi uma das últimas, melhor dito, a última aparição pública da Janine Puget, que foi no Congresso da FEPAL em 2020, e acho que das últimas coisas que ela disse em vida, né, foi: nós temos que aprender a viver em desequilíbrio. Em desequilíbrio, areias movediças, dando espaço para o vir a ser, dando espaço para a incerteza, dando espaço para o não conhecido, dando espaço para aquilo que pode acontecer. E isto cria uma incerteza difícil de tolerar. O conceito de interferência... Não, isso aqui eu não preciso ler. Eu selecionei alguns trechos dos últimos trabalhos da Janine Puget, que é chamado Talvez, de 2020, e aqui eu digo que eu me refiro a Janine porque o Isidoro nos deixou muito antes e ela foi trabalhando, foi até interessante, porque enquanto o Isidoro vivia, eles eram uma dupla muito importante, mas a Janine, de alguma forma, me parece que era um pouquinho sombra do Isidoro, um pouco. Quando ele morreu, a Janine produziu coisas inovadoras, ela não foi uma repetidora das ideias do Bering. E ela nos disse algumas coisas, a meu entender, muito bonitas. Ela disse assim, em 2020, talvez a tendência a predizer, a proteger-se do acontecimento do mundo chamado exterior, não consiga apagar a força vital que emana do futuro. Talvez deixemos abertos caminhos para que o futuro não seja repetição, nem elaboração, mas sim algo aberto, iluminado por alguns dos seus muitos universos e sóis, no plural de sol, que iluminam nossas vidas sem que tenhamos advertido. Essa é uma fala muito linda dela, no meu entender. Em outro momento, ela fala de esperança, que eu acho fundamental para termos em conta, já que a teoria vincular nos mostra que podemos pensar que novas subjetividades podem surgir permanentemente. Penso que é importante salientar isso, porque o passado infantil que deixa marcas e representações importa, mas o risco é de nós ficarmos sequestrados na repetição, no passado infantil, que sim está presente em toda a nossa vida, e é verdade, nós temos um núcleo duro
que tem a ver com a nossa identidade e não com as subjetividades múltiplas, marcado pelas vivências infantis, assim como, por exemplo, o transgeracional. O transgeracional, vocês sabem que eu sou muito grata aos conceitos do transgeracional, mas ele é da lógica do ele não é da lógica do 2. A lógica do 2, do vincular, nos ajuda a tirar daquela prisão transgeracional, dos mandatos transgeracionais, que é do intrapsíquico e não do entre dois. Então, eu queria ir finalizando com um outro lindo trecho de Janine Puget, em que ela diz: talvez a minha esperança é que hoje se possa colocar ênfase em descobrir o que fazer com o diferente, com a diferença, sem que isso deva ser resolvido harmonicamente. E nós não precisamos acomodar a diferença se impõe, aqui está de novo a imposição. Transformemos a diferença, que tem a ver com o arreno, mas não só, em motor de vínculo, de novidade e de novas subjetividades. Assim como quando Janine disse, vamos ficar amigos do incerto, do conflito. Conflito é vida. Hoje, disse ela ainda, já cabe ter em conta que já não podemos nos referir a que nossas vidas têm uma só origem, nem um só centro, do qual dependeria a vida das pessoas e dos conjuntos. Mas sim é necessário pensar em múltiplos centros, cada um com sua lógica própria. O que chamamos de singular, a mente do e o que pertence à lógica do que chamamos vincular, social, do múltiplo, do 2, se manejam com elementos próprios, falam idiomas diferentes. Para subjetividades em plural, abrirmos um capítulo centrado em descobrir ferramentas que possam nos ajudar a levar em conta que vamos navegando em territórios instáveis, ou seja, territórios criados por efeitos de presente, de presença, sempre aleatórios e que sempre nos depara surpresas. No dizer de Berenstein, as incertezas não deveriam desaparecer e se converter em certezas, mas sim deveríamos fazer um lugar e deixá-las trabalhar. Mais do que uma opção de escolher entre a ausência do objeto e a presença do outro, deveríamos poder pensar numa zona fluida, que resulta do vai e vem entre ambos. Presença se liga à densidade do corpo, do qual se pode obter uma imagem, a qual pode investir, porém da qual se deverá aceitar um traço de inacessibilidade que assinala seu caráter de estranho do arreno. Essas palavras são do Berenstein. E eu vou finalizando agradecendo a Isidoro Berenstein e Janine Puget por compartilhar o ir sendo e o ir fazendo, que abre uma janela, uma porta, um infinito para a esperança. A lógica do desequilíbrio, do talvez, do questionamento do pensamento hegemônico, a lógica da esperança, a possibilidade de nascermos novos sujeitos a cada encontro, do vir a ser outro com outro. E, novamente, agradecer a eles e a vocês pela escuta. Agora eu deixo com a... Muito obrigada. Eu deixo com a Ana e com vocês, se nós passamos para aquela tabelinha, ou se conversamos um pouquinho e depois vamos lá.
eu acho que se todo mundo sabe diminuir, eu vou colocar a tabela para que vejam o que é, que é todo sobre o que ela falou agora aqui. Estão vendo? As fotinhas podem ficar na horizontal, de lado, você pode talvez diminuir, que ela fez a tabelinha da lógica do 1 e da lógica do 2, né? Tudo isso que é uma lista enorme que a gente tem que ter em claro, né? Então, eu que propus que colocássemos essa tabela para ajudar até no diálogo agora, porque talvez alguém quer dizer alguma coisa e não se lembra bem se era apresentação, representação, em qual que estava, ou como trabalhar com isso, né, nos casais. A gente ia te ouvindo, Ana Rosa, e imaginando, né, como que é o vínculo, né, o vínculo no casal. E a gente não tem que olhar nem para um nem para outro, tem que olhar para o vínculo, que é a relação mãe-bebê. A gente tem que olhar para a relação, não para a mãe ou para o bebê, né? Ah, o bebê é assim, 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 a mãe é assim, assim, assim. Sim, e a relação, né? Então, aqui é a mesma coisa, esse entre, né? Mas eu tenho que deixar a palavra para as pessoas. Que preferem as pessoas? Deixamos assim completo. A ver, se eu corro para lá, melhor assim na tela, é porque quando quem está mostrando não vê a tela. O que é INC? Inconsciente. Inconsciente. Ah, tá bom. Essa Ele, tá boa. Ah, ele tá Também me fiz essa tá pergunta. nas duas, né? ele está nas duas. Falei que está nas duas. Eu falei, ai, inconsciente. Pois é. Na verdade, ele deveria estar o primeiro de todos, né? Para a Claro, gente saber que estamos falando do de mesmo, né? consciente, de psicanálise, no vínculo, exatamente. Isso aí mesmo. Que bom que tu perguntasse, Silvia. Posso falar? Sim, claro. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a Ana Rosa por essa apresentação, de uma forma tão didática, que realmente parece que Não. fez vestir completamente essa camisa. E é de uma audácia essa proposta, né? Da lógica do desequilíbrio, que é contrário a tudo aquilo que a gente sempre se representou, no sentido da repetição, né? Realmente é uma proposta muito audaciosa e é difícil, né? Somente na prática do entre, né? De estar com duas pessoas ou com uma família e verificar isso é que a gente consegue entender, né? Consegue se apresentar isso. É até difícil falar, porque automaticamente sairia se representar, né? Então, eu acho que por aí realmente é muito audaciosa essa proposta. Não que seja nova, mas, enfim, estamos nos aprofundando nela cada vez mais, né? Uhum, uhum. Enfim, é isso. Parabéns, gostei muito da sua apresentação. Você Muito obrigada, Frida. É, uma, uma teoria com tantos conceitos novos de uma forma concisa e claríssima. Muito obrigada. Esse, obrigada. Sim. o texto que você tinha colocado à disposição foi aquele outro que você enviou, que já está publicado, etc. Este de aqui não foi enviado a pedido da Ana Rosa, porque é um artigo inédito dela que nos deve
inédito, ou seja, ainda não foi editado, então, assim que ele editar, depois fica. Aí sim, aí sim. Uhum. Por isso que não foi enviado para você. Eu queria completar ainda uma pequena coisa que eu gostaria de falar, que eu não falei. Que o que mais me admira também é que você, Ana Rosa, na condição de uma pessoa que estuda muito a transgeracionalidade, consegue trazer exatamente essa proposta do Berenstein, quando ele fala do fluido, né? Porque não deixamos de ser os analistas clássicos que sempre fomos, né? Trazendo esse conceito novo da transgeracionalidade, que não é tão novo, mas, né? Nos invade na última década, eu diria, né? Sim. E junto com essa metapsicologia vincular, né? Aham, aham. Obrigada, Frida. As tuas duas observações me parecem muito, muito importantes. Assim, começando pela questão do transgeracional, ele é da lógica da causalidade e não da casualidade, né? Porque na teoria vincular é a causa, eu até me atrapalho às vezes, mas de casualidade, né? Aqui a Almira queria colocar uma pergunta, mas Sim, então deixa eu posso. sim, completo. Ok. E tu resgata a questão da coragem, né? Da ruptura deles, e eu concordo que eles foram revolucionários, porque essa teoria pela qual eu tentei transitar, e eu reconheço que são muitos conceitos difíceis de ser apreendidos, né? E eles são uma ruptura, né? E precisa coragem para dizer isso que eles disseram, né? Que a gente está muito apegado àquilo que a gente conhece, né? A todo o mundo representacional que nos rodeia e que nos compõe também, como analistas, como pessoas, né? Ok? Mas, sim, Ana. Sim, o que eu queria comunicar é se Nice está vendo a tela completa das fotinhas para ver as mãozinhas. Porque é como eu estou mostrando, aqui na minha eu só vejo uma tirinha com 5 pessoas, 6. Eu, você, Silvia, Frida e Quem, quem, Ariel. quem Ariel levantou a mão. E a Almira Bom, queria falar e a também. Almira também queria Quem, falar, quem não sabe, levantou a mãozinha. quem Mas então le sabe, damos, passamos primeiro a Almira. quem sabe, Ana, tu tira da tela um pouquinho do compartilhamento para a gente se ver um pouco mais, enquanto está rolando o diálogo. Pode ser? Pode ser. Depois, Se se alguém quiserem, tiver dúvida, eu coloco de novo. Então, isso. Almira e Ariel podem falar. Almira primeiro, cadê? Saiu? Olá, olá, boa noite. Ana Rosa, que interessante ler o seu texto que a gente recebeu, né? Foi que saiu na Psicanálise, na revista, e muito gostosa a forma de você colocar, né? Muito, muito legal mesmo. Eu gostei imensamente, já tinha alguma noção deles, principalmente quando eles trazem a questão da cultura, né? Como é importante nessas relações. Bom, eu queria fazer duas colocações. Uma, dizer que eu acho que essas ideias nos ajudam a pensar essa questão da identidade de gênero e da sexualidade, né? Porque talvez a gente possa pensar a identidade de gênero como uma questão da lógica do e da sexualidade, da vivência sexual, da orientação, né?
da prática sexual como uma questão da lógica de dois. E pensar não em uma bissexualidade, mas uma plurissexualidade, né? E das múltiplas subjetividades, a gente fala muito hoje nesses estudos de sexualidade e gênero, das múltiplas subjetividades. Uhum. Bom, mas eu queria ver se você poderia desenvolver um pouco essa ideia da psicanálise vincular com a psicanálise relacional, né? Que está assim, muito em voga e que eu acho também muito interessante. Onde é que elas conversam, a psicanálise vincular com a psicanálise relacional? Era isso. Obrigada e parabéns. Obrigada. Quer que Ariel coloque a pergunta dele e você vê as duas? Sim, Ariel, pode falar. Sim, eu vou tentar falar um pouquinho português, pero portuñol. Vi en el cuadro algo que me pareció muy interesante, que es la lógica asociativa y la lógica conectiva. Yo supongo que es en el sentido que lo trae Julio Moreno, sim. porque me parece que es interesante pensarlo en relación a lo que tú, Ana Rosa, decías de la causalidad y la casualidad. El psicoanálisis tradicional trabaja con la causalidad, más con la lógica asociativa, en esta lógica de ir hacia algo del pasado que determina las conductas presentes y por lo tanto tiene sentido en transferencia, ¿no? En cambio, lo conectivo tiene que ver con la lógica de lo actual, de lo causal, perdón, de lo casual, de lo que surge en el momento. Sim, sim, sim. Y me parece un concepto muy interesante porque resalta el valor del acontecimiento, del encuentro con el otro hoy, no remitido a lo que pasó o a lo transferencial, sino a lo presencial y a la imposición del otro, ¿no? Esto que tú decías además que descoloca, porque descoloca en lo más profundo, me parece, que es lo identitario, descoloca en la identidad. Entonces, me parece que ahí hay digamos, o yo lo entiendo como un aporte fundamental de Janine y de Isidoro, en el sentido de una especie de desconexión con esta cuestión que tenemos a veces los que nos formamos en psicoanálisis con el pasado, con lo infantil, con lo reprimido, con lo edípico, con lo pulsional, y poder pensar en términos de que también hay una generación inconsciente presente, digamos, también en este encuentro con el otro, en esta imposición de las ajenidades, hay un surgimiento de algo nuevo, que me parece que es lo que rescatan Janine y Isidoro, ¿no? El valor del presente, de lo conectivo. Moreno lo trae en relación al juego del niño, ¿no? Donde él rescata el valor del juego en presente, digamos, de lo que genera el juego infantil en el presente. No sé, me parece que son conceptos distintos, diferentes, que a veces cuesta asimilarlos, pero que vale la pena a la hora de trabajar en el vínculo, ¿no? Que yo no sé si es tanto la teoría de lo vincular o quizás psicoanálisis del vínculo, ¿no? Psicoanálisis del entre, del espacio entre, de lo que se genera cuando hay dos yo, digamos, de forma presencial. Simplemente eso quería, me parece interesante la disquisición entre lo asociativo y lo conectivo. Não é tão simplesmente isto, não, Ariel? Bueno, sí. Mas muito obrigada pelos teus comentários.
Eu acho que a Janine nos colocaria algumas dúvidas, porque o meu primeiro impulso foi dizer, eu concordo com tudo que tu diz. Tu me entendés quando hablo em português? Sim? Sim, pode falar português. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu, com Janine, objeto interno meu, eu penso, mas por que isso? Por que eu tenho que concordar? Né? Mas eu concordo. Fez muito eco o que o Ariel está trazendo. Ele sintetizou de uma forma brilhante algumas das ideias que eu estava tentando passar. E, efetivamente, está na bibliografia Júlio Moreno, em conexão e associação, em lógica associativa e lógica conectiva, que é uma das grandes, no meu entender, grandes aportes do Júlio Moreno, mas não só no que diz respeito ao brincar das crianças e dos adolescentes. Na verdade, nós todos estamos atravessados, e na sessão é uma fluidez entre a lógica associativa, que tem a ver com o determinismo histórico, com o pulsional, com o nosso passado infantil reprimido, com o nosso complexo de Édipo, que é a conta do associativo, como ele diz, ou a lógica do associativo, que aparece na sessão pelas associações. E o analista está em atenção flutuante, o paciente está em associação livre, e nós vamos entendendo e fazendo uma construção através da nossa associação livre, da contratransferência, e fazemos uma interpretação. A lógica conectiva, como bem disse o Ariel, ela irrompe, ela está no mundo, algo que está no mundo e, de repente, se junta e aparece, mas não faz parte da nossa história prévia. Por isso, ela é da linha do entre, não é a mesma coisa, mas é da linha do entre, é da linha da novidade, da casualidade, do indeterminado, do devir, né? Não é a transformação de algo prévio. Eu não sei se tu estás de acordo, Ariel, com isso que eu estava trazendo. Te agradeço muito as observações e, na verdade, a ideia não é de que eu dê respostas, né? E sim que a gente possa, em conjunto, pensar. A Almira trouxe a questão da psicanálise vincular e a psicanálise relacional. Eu não sei muito de psicanálise relacional, mas me parece que ela está mais ligada ao intrapsíquico e não aquilo que acontece no momento, no entre do que eu sei, né? Porque, assim como... Deixa eu ver como é que eu tento explicar o que eu fiquei pensando, né? Por exemplo, Geni Caes e Isidoro também tinham muita proximidade com René Caes. E com muita frequência se tenta perguntar, porque isso é o que... Não será isso que Caes disse, isso ou aquilo? E René Caes trabalha em termos... Claro, eu estou sendo super genérica. Em termos de estruturas. Ele é brilhante, eu não sei muito de Caes, mas o pouco que eu sei é o suficiente para pensar que ele é brilhante em todas as aportações que ele faz de grupo, do transgeracional, da subjetividade social, dos grupos, enfim. E de como isso nos subjetiva.
mas ele fala desde uma estrutura. E me parece que a psicanálise relacional também fala de algo desde a estrutura, o que é a psicanálise dos vínculos. Foi assim que tu te referisse, Ariel, que tu preferia chamar psicanálise dos vínculos? Sim, ok. A psicanálise o del vínculo, del vínculo. como diferenciándolo del psicoanálisis clásico, ¿no? Del psicoanálisis intrapsíquico. En el sentido en que mira o trabaja en el espacio que se genera entre dos. Sim, isso. Mas nunca é de uma estrutura. Quando nós estamos falando do entre, da trama, do vínculo, do trabalho vincular, não está em jogo o ego, superego, id, né? Não estão em jogo as estruturas. Está em jogo aquilo que não está pronto nem prévio. É algo da linha da subjetivação múltipla e fluida, e, como disse a Janine, vem de muitos lugares. A nossa subjetivação vem de muitos lugares. Não eu tendo a pensar que a palavra, inclusive, identidade ou identificação, é vista pelos vincularistas com, digamos, um pouquinho, muita resistência, mas nossos psicanalistas também não podemos dizer que isso não existe, mas tudo que é identidade ou identificação é da linha, eu faço assim porque eu estou pensando na tabela, é da linha da estabilidade. Do ponto de vista clássico, nós desejamos que os nossos pacientes tenham mais estabilidade psíquica, uma identidade mais sólida, que os traumas sejam elaborados. Tudo isso é super importante e verdadeiro, penso eu. Mas o que esta teoria nos propõe é que não é só isso. Tem algo da nossa subjetividade que a presença do outro faz com que tenha uma roda que gira. Ela não fica nunca, ela gira. Então, nesse sentido, ela não é da estrutura. Ela gira, mas no sentido assim, e vem de todos os lugares. Por isso, ela aparece não pelo associativo, mas sim pelo conectivo, né? De repente se conecta, mas não com algo que é do passado, e sim com algo que está acontecendo naquele momento, que é uma interferência que aparece. E se a gente, já te escutou, e se a gente fica aderido, eu vou fazer uma caricatura. Não me fala o que aconteceu no elevador, não me fala que eu espirrei agora, não me fala que eu tossi, por exemplo, né? Vamos falar do teu pai e da tua mãe. Eu estou fazendo uma mega caricatura, né? Porque o conectivo é algo que aparece de repente. Então, é um exemplo até meio grosseiro, mas me parece que pode ter a ver com isso. E poder falar sobre o espirro, a tosse, poder falar sobre... E aqui um exemplo muito... O paciente não chegou atrasado e diz: eu não consegui estacionar. Classicamente, acredito que no passado eu fazia isso também, eu tinha uma tendência a pensar qual é a resistência que está em jogo, por que ele não chegou mais cedo para estacionar o carro. Não é o que eu penso hoje. O paciente chegou tarde, pode ser que tenha realmente acontecido isso, que ele não conseguiu lugar para estacionar o carro. Sei lá. Pode vir de diferentes lugares
uma mesma situação. Sim. Como se o presente se presentificasse a cada instante, né? Sim, sim. O Ariel, eu acho que queria dizer alguma coisa, ¿no? No, quería simplemente acotar a esto que tú decías, Ana Rosa, y es que son lógicas heterólogas, como las llamaba Janine, ¿no? Que no son excluyentes, no, digamos, no hay por qué pensar que es una o la otra, sino más bien pensar, a gente puede pensar en que son una y la otra, aunque no podemos mezclarlas, digamos, porque epistemológicamente pertenecen a mundos superpuestos, como decía Janine. Hay un artículo de Janine y Bender que habla de lógica superpuesta justamente en este sentido. No, en que mundos superpuestos. Mundos superpuestos, pero que a su vez responden a lógicas también epistemológicas totalmente distintas, que parten de supuestos y totalmente distintos, pero lo que me parece interesante es pensarlas como suplementarias y no como que, digamos, pensar en que es o una o la otra, cuando en realidad en el espacio analítico, en el dispositivo analítico, podemos trabajar con las dos, siempre y cuando sepamos que estamos trabajando con una lógica o con otra lógica. En cierta forma son asintóticas, ¿no? Pero me parece que es interesante poder de alguna forma tener como la posibilidad de trabajar con lo asociativo, pero también tomar lo conectivo, ¿no? No excluirlas. Seguro. Y en esto otro que tú decías de la incertidumbre, los modelos me parece que responden, por ejemplo, a modelos distintos que los que tomó Freud o el psicoanálisis clásico. Janine pensaba mucho, por ejemplo, a partir de lo que era la física cuántica, ¿no? El principio de incertidumbre. Nosotros no sabemos dónde está un electrón hasta que no sacamos una foto, digamos, y ahí podemos tener la visión de dónde está el electrón. En realidad está en todas partes. No, es imposible pensar que el electrón gira depende en el momento que lo veamos. Y yo creo que ese es un modelo interesante para pensar también en esta misma lógica, ¿no? Bueno, estar, digamos, consustanciados con la incertidumbre, que es algo difícil y angustiante, ¿no? Muy angustiante, sí, sí. Por isso, sim. Pensava essa questão que falou agora, inclusive a Frida, que é essa questão de que irrompe no momento, né? Ou seja, não é algo da história prévia, ainda que seja da repetição do casal. Mas é a questão essa que você falou da imposição, né? Como algo que modifica e me modifica nesse momento. É algo do momento, me lembro do Being, né? Do aqui e agora, seria realmente a prática do aqui e agora de Being, que às vezes a gente fala, não, aqui e agora, então eu fico aqui agora e pronto. E não, é nessa questão por isso que se fala muito, que não é na intervenção, né? Não na interpretação, que a interpretação tem a ver com todo o funcional, com o que não se vê em última instância, né? E aqui vários autores já temos lido isso, né? O próprio Spivakov, que dão preferência à palavra interferência, assim como dão preferência a manter a afinidade, não? Ou seja, mostrando isso que a Janine dizia, que isto é próprio. Parecia um autoritarismo, mas era, na verdade, escutem, parem para ouvir, é diferente.
tendo velho, porque nunca nada é totalmente novo, né? Sempre contém algo do velho. Inclusive, né, Silvia Helena, o inconsciente é o inconsciente, que a da Rosa fala. Teríamos que ter começado por aí a tabela para ver que não é algo novo. É novo, mas surge sobre o que já existe. Nunca nada é totalmente novo, sempre tem algo. Então, aqui o algo é o inconsciente, né? Consciente que aparece já transformado pela presença do outro, de alguma forma. Claro. Chega no inconsciente e produz inconsciente. O Júlio Moreno tem ressaltado este aspecto de que o inconsciente se cria também. Eu confesso que para mim é ainda um pouco difícil entender isso. Eu tenho a tendência a entender o inconsciente como aquele depósito que a gente tem, o depósito que a gente tem, e tem, né, do nosso passado infantil, pulsional, reprimido. O que ele diz com ênfase é que o inconsciente também é criado, né? Então, são duas lógicas de pensar. Então, isso que tu traz, Lúcia, que o inconsciente já é modificado, sim. O que acontece modifica também o nosso inconsciente. É uma usina mais do que um depósito do passado, né? É mais nesse sentido, parece. Pois é, interessante a discussão que nós estamos tendo. Eu fiquei me lembrando, só para finalizando, que eu acho que estamos pertinho do nosso horário final, né, Ana? Sim, 5 minutos. O Ariel relembrou esse texto tão clássico da Janine e do Wender, não é do Berenstein. O Wender foi um parceiro psicanalítico dela antes do Berenstein. E na época em que as duas sociedades psicanalíticas estavam se dividindo, os corredores e as fofocas que chegavam nos consultórios e nos divãs eram muito frequentes, tá? Então, isso fez eles pensarem em mundos superpostos, ou seja, que paciente e analistas, uma fatia de tudo aquilo era um mundo comum aos dois, né? Ambos estavam na fofoca, na angústia pela divisão das duas sociedades, etc. Depois, esse trabalho ele ganhou muito fôlego no início da pandemia, principalmente. A Janine foi chamada a falar sobre isso várias vezes em função da pandemia, porque todos nós estávamos vivendo a mesma coisa. Mas ela, aquele jeito dela, que sempre que ela era convidada, ela dizia uma coisa inesperada. A gente estava esperando que ela repetisse algum conceito e ela vinha com uma novidade para romper com aquilo que a gente esperava. Então, ela fazia na prática isso, né? Então, ela disse, eu li aquele texto lá, mas se a gente pensar em termos de depois, né, interferia na associação livre do paciente relativo ao seu passado infantil, digamos, os acontecimentos institucionais entravam no consultório, entrava naquilo que se produzia entre paciente e analista. Não podia ficar de fora, né? E entrava e produzia uma subjetividade nova em ambos. É mais ou menos isso que eu veria aquele trabalho de, então,
que ele é prévio a todos essas teorias que ela e o Bernstein cunharam depois e foram pensando. Eu só queria fazer uma observação muito pertinente ao que o Ariel estava falando, da questão de que acontecem as duas coisas numa sessão, da lógica do 1, da lógica do 2, e que é importante que a gente saiba o que nós estamos presenciando, ou vendo e pensando, mas me parece que a gente não teoriza. Nós temos uma intuição de que nós estamos transitando por aqui ou por ali e nos deixamos penetrar pelo que aparece conectivamente, mas não teorizamos, né? Não é uma teoria durante a sessão, me parece. Assim penso eu. Ana, você sabe que esse texto da Janine Puget me salvou, né? Porque me pediram para escrever um capítulo de um livro onde o analista teve a Covid e como que foi, como teria sido, né, a transferência e a contra-transferência. Eu fiquei ensandecida, falei, como é que eu vou escrever isso? Porque, enfim. E aí eu me lembrei desse texto da Janine Puget e me ajudou muito a pensar justamente estar vivendo a mesma situação de formas totalmente diferentes, de cada um, né? Y ¿puedo decir una cosa más? Porque en relación a esto, tú decías la presencia de Janine en el último congreso de FEPAL, y a mí me quedó una cosa que ella hizo mucho hincapié, y es que me parece que está en relación a la lógica conectiva, ¿no? La tendencia a decir, esto es como lo que ya pasó. Ella decía, bueno, estamos en pandemia, ¿no? Pero, y la tendencia de todos era, bueno, pero en realidad es como la pandemia que hubo a principios de siglo. Y ella rescataba algo interesante, decía, vamos a pensar en lo que está pasando ahora, que no tiene que ver con lo que pasó, es algo nuevo. Es decir, rescatar lo novedoso, que me parece que va en la línea de rescatar lo conectivo, lo que está generando el acontecimiento hoy. Y me parece que eso es valioso porque va en la línea de qué genera, qué inconsciente también genera, qué deseo genera, bueno, qué nuevas realidades genera lo que está aconteciendo, sin tener que ir muchas veces en forma defensiva a vincularlo o asociarlo con algo del pasado. Entonces, bueno, es un poco esto, rescatar el presente, que me parece que va a contrapelo del psicoanálisis clásico, que siempre busca asociar con el trauma, ¿no? Con lo que pasó, con lo que fue, con el Edipo, con la pulsión, con rescatar eso, que creo que es lo más valioso del legado, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo, me parece que es una de las cosas más valiosas en el legado de Janine y de Isidoro. Sí, sí, sin duda. Y realmente van a contrapelo, ¿no? Por eso también la dificultad que tuvieron para imponer esta lógica en el establishment psicoanalítico hasta mediados de la década del siglo pasado, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Río de la Plata incluye Uruguay, ¿no? Sí, sí, sí. Los vincularistas del Río de la Plata. Somos pocos acá en Uruguay, muy pocos. Sí. Muy pocos. Pocos, ¿no? Pero hay... Muy pocos. Pero tenés peso. Hay una tendencia también a un poco en la línea de lo que también decía Janine, de, bueno, eso no es psicoanálisis, eso no es psicoanálisis. Claro, Ya lo escuché. claro. Bueno. Pero también en Uruguay há um PCV
também não, vincular um grupo que também estuda já há um tempo. Una asociación, es una asociación. Associação, sim, sim. Pero, Inclusive já está no currículo de formação. sim, sim. Eu queria muitíssimo agradecer a Ana Rosa, Ana Rosa, a Ana Rosa, como os colegas falaram, realmente muito clara a sua forma de apresentar e de articular essa lógica do 1 e do 2, né? E como você falou, trouxe, são revolucionários e revoluciona mesmo, e fazer essa transição, né, desse modo de pensar, e que são também como paralelos, é todo um trabalho também interno, né, para o analista, e é desafiador, sim, mas o talvez da Janine traz uma inquietude que desaloja, pero também a ser, sabe, expandir a mente. Muitas graças. Eu que agradeço a todos pela escuta, pelas palavras, pelo intercâmbio. É o talvez que abre para a esperança. Eu penso que, se eu tivesse que resumir numa palavra o que é que a psicanálise vincular, ou dos vínculos, como Ariel propunha, nos traz, não estamos condenados pelo nosso passado. A esperança de algo novo e novos sujeitos a cada momento, a cada vínculo, né? A cada encontro. Então, muito obrigada pelo encontro de hoje, agradecendo Ana novamente e a todos vocês. Muito obrigada, Ana Rosa, e nós continuamos em contato, em conectividade. Conectividade. Parabéns, Ana. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada a participação de todos.